Em 26 de março de 1905 nascia Viktor Emil Frankl, em Viena, berço cultural e artístico da Europa. Seu pai, o Sr. Frankl, atuava como secretário no Ministério da Educação vienense, do qual dispunha de grande prestígio. A senhora Frankl viera de Praga, capital da Boêmia, e se dedicava exclusivamente à família, como normalmente era ou se constituía a família judaica. Desde a mais tenra idade, Viktor começa a se interessar pela psicologia, quando teve acesso aos trabalhos de Freud. Aos 16 anos, envia uma carta a Freud, mesmo acreditando não ser possível resposta alguma, o que se provaria um equívoco. Tempos depois, para sua surpresa, Freud o corresponde, e não só o corresponde, como solicita que não parasse de lhe escrever. Aos 19, envia a Freud seu artigo sobre a mímica da afirmação e da negação, publicado pela Sociedade de Psicanálise, na Revista Internacional de Psicanálise. Ao se debruçar sobre os trabalhos de Freud, entende que o mesmo, na verdade, não vê a pessoa humana como livre e modificadora da sua própria história, da sua própria vida, mas que o homem é impulsionado, guiado pelos impulsos sexuais. Percebe a negação da liberdade inerente a cada indivíduo. Logo passa a contestar a visão determinista de seu antes admirado. A partir de suas ideias sobre o sentido da vida, Frankl se aproxima de Adler, Alfred Adler, ex-discípulo de Freud e criador da segunda escola vienense de psicoterapia, a psicologia individual. No entanto, a relação entre os dois começa a se esgarçar quando, em 21 de março de 1926, em uma conferência, Frankl apresenta sua ideia sobre o sentido da vida, divergindo das propostas de Adler. Em 27 de setembro do mesmo ano, participa do 3º Congresso Internacional de Psicologia Individual, no qual versa sobre a neurose como a expressão do meio. A relação entre os dois deteriora ainda mais. Em 1927, Frankl fundou e dirigiu a revista Der Mensch im Alltag. Eu acho que essa é a pronúncia. Criando vários centros de ajuda psicológica para jovens carentes da periferia de Viena. À época, os índices de suicídio entre estudantes do último ano do colégio eram preocupantes. A essa altura já havia uma certa agitação quanto à proximidade de uma guerra. Os índices de desemprego eram alarmantes. Os jovens estavam expostos a enfermidades morais e psicológicas. O trabalho de Frankl se provou um sucesso nos vários lugares nos quais foram abertos centros de tratamento, como em Berlim, Zurique, Budapeste, Iugoslávia, dentre outros. Em 13 de julho de 1931, jornais publicavam estudos atestando a queda nos índices de suicídio, que chegavam a quase zero. Em 1939, é publicada então a expulsão de Frankl pela Sociedade Adleriana. O Dr. Frankl decide então fechar a revista. Ele, porém, havia se formado em medicina em 1930. Em 1936 se especializou em neurologia e psiquiatria e em 1940 passa a tratar exclusivamente de pacientes de origem judaica. Nessa época, Adolf ascende ao poder e logo se inicia a Segunda Grande Guerra. O caos se instala, a perseguição começa. A irmã de Frankl consegue fugir para a Austrália. Seu irmão foi preso ao tentar fugir para a Itália e enviado para Auschwitz, onde morreu com a esposa. Frankl continuou com os pais, que o pedia para partir. Numa noite, Frankl teve um sonho, diria ter um pesadelo, no qual uma multidão psicótica e pacientes eram conduzidos para a câmara de gás, o que se tornaria real. Ele iria conviver em um campo de concentração. Certo dia, ao chegar em casa,
viu um pedaço de mármore sobre o rádio e indagou a seu pai, que o respondeu. Disse tê-lo encontrado entre escombros de uma sinagoga destruída pelas bombas. Na pedra estava gravado o 4º mandamento. Esse mandamento parecia um sinal ou resposta para a sua indecisão. Dizia o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra. Êxodo 20, 21. Franco decidiu ficar na Áustria. Dos primeiros meses de 1942, se casou com Tylee, que tinha como destino morrer em campo de concentração, longe dos olhos de seu amado, Franco. No final de 1942, sua família foi presa. Franco combinara com Tylee de que quando aquilo passasse, recomeçariam, o que fez com que ele lutasse para continuar vivo. Passou por alguns centros de concentração, dentre eles Auschwitz. Foi o prisioneiro de número 119.104. Ainda preso, teve notícias de sua mãe, que caminhava para a câmara de gás cantando salmos. Nunca tivera notícias de seu pai. Franco relata que a cada 29 presos, um sobrevivia, e nesse flagelo que nasceu a logoterapia, o sentido da vida. Parafraseando Nietzsche, quem tem um para quê viver, quase sempre encontra um como viver. Franco foi liberto no dia 29 de abril de 1945, aos 40 anos. 39 anos depois, já em 1984, Franco foi recebido no aeroporto de Porto Alegre. Isso mesmo, no Brasil, pelo ex-sogro e ex-cunhada, irmã de Tylee, Ella Meyer, que estava presente quando da morte de sua irmã. Segundo o seu relato, Tylee estava extremamente fragilizada e magra. Tentou resistir, mas não conseguiu. Tylee fez um pedido que um dia, se possível, sua irmã entregasse a Franco uma corrente, o colar, e um pingente de ouro, como prova de seu amor. A logoterapia é conhecida como sendo a terceira escola vienense de psicoterapia, sendo a psicanálise de Freud a primeira e, como segunda, a psicologia individual de Adler. A logoterapia não tem por objetivo substituir nenhuma das grandes propostas psicológicas modernas. Não se trata de uma solução única e definitiva. O objetivo é ajudar na busca de um sentido para a vida de cada pessoa. Ao contrário do que defendem os comportamentalistas, de que o homem é fruto do meio, a logoterapia o considera indeterminado. Pensar o homem como sendo fruto do meio coloca em dúvida o papel, por exemplo, da justiça. O livro traz o seguinte questionamento: como seria possível prender um transgressor, um delinquente, se ele fosse fruto do meio? Se assim fosse, como poderia se justificar moralmente a prisão de um criminoso? Sabendo que a responsabilidade não é dele, e sim da sociedade. Seguindo essa lógica, não seria mais adequado prender a sociedade? Sabemos que isso não é possível, vez que a sociedade é composta por indivíduos. Você daria 5 anos de sua vida para pagar a dívida da sociedade ou de outrem? Segundo Frankl, esta é a dimensão que não pode ser atingida, acessada por patologia alguma, nem sofrimento. Frankl, enquanto no campo de concentração, percebe que é na angústia intensa que aparece a fé, uma esperança no futuro que faz brotar o sentido da vida, a crença em Deus que parecia oculta. A dimensão noética é muito parecida com a divisão da alma e do espírito citado na Bíblia, no livro aos Hebreus 4:12. O conceito bíblico distingue a parte imaterial humana em 2 fases ou 2 etapas. A alma, psique, que engloba a vontade e mente, personalidade, enquanto o espírito, pneuma, é a dimensão interior que se conecta diretamente com Deus. A palavra de Deus atua como uma espada que alcança essa divisão.
Seria a liberdade quase uma condenação do homem? Saberá o homem direcionar, fazer bom proveito de sua liberdade? Dizer que somos livres não seria então assumir todas as responsabilidades inerentes à nossa existência? O livro traz, por definição de liberdade, a capacidade de responder pelo que fazemos no mundo em pleno uso de nossas liberdades. A partir desse entendimento, a omissão passa a ser uma escolha, a inércia também. Portanto, passamos a ser responsáveis até por não escolher, pela não decisão, pela aceitação da condição ou recusa. Segundo o pensamento de Frankl, liberdade, consciência e responsabilidade são trindades inseparáveis. A ideia de isolamento existencial parte do fato de que, embora saibamos como são os sentimentos, os mesmos só podem ser sentidos por quem os sente em um momento específico. A exemplo disso, cada pessoa nasce e morre sozinha. Essas são experiências intransferíveis. Outro exemplo que pode ser citado é a alegria que alguém sente ao ter alcançado algo. E me refiro às simples coisas que o dinheiro não pode pagar, como a cura de alguém com a doença grave, terminal, sair do coma, seria um outro exemplo. A sensação de ouvir uma música que traz lembranças, a dor da perda, do remorso, do arrependimento, daquilo que não pode mais ser consertado. Os momentos mais importantes da vida são intransferíveis. Existe até a possibilidade de intuirmos o que o outro sente. Não passa disso. Isso nos credencia como seres individuais, mesmo vivendo em sociedade. Se vivemos só e temos que construir nosso mundo a partir da nossa liberdade, se a morte é um destino inevitável, se o homem é determinado pelos instintos ou se é fruto da educação e dos condicionamentos sociais, se a comunicação em massa pode moldar e ou criar o comportamento, então qual é a função da consciência pessoal? Qual é o sentido da liberdade? Para que serve a democracia se o homem é determinado? E, finalmente, qual é o sentido da vida? Frankl discorre sobre a carência de sentido para a vida ser a base das psicopatologias modernas, porque a humanidade nunca viveu tão sem expectativa. A falta de sentido para a vida faz com que o homem se envolva num grande vazio existencial. A logoterapia acredita que ninguém é substituível, que cada um carrega uma responsabilidade intransferível. Imagine se Alexander Fleming, bacteriologista escocês que descobriu a penicilina em 1928, primeiro antibiótico verdadeiro do mundo, deixasse de assumir sua missão. Se Thomas Edison não tivesse cumprido a sua, e tantos outros, a falta de sentido para a vida é a doença mais perigosa do mundo atual. Muitos acabam fazendo o que o mundo determina e não o que realmente importa. Surge então a pergunta: o que você está fazendo de sua vida, com a sua vida? Será o tempo suficiente? A logoterapia compreende a pessoa humana como ser bio, psico, sócio-espiritual. Essa última causa muitas controvérsias e não aceitação. Por outro lado, espiritualistas entendem como única dimensão humana a dimensão espiritual. A logoterapia entende então que, em relação a esses extremos, nesse aspecto ocorre por parte da psiquiatria uma série de erros de diagnósticos equivocados. Desde o século passado, pensadores como Gabe Settle e Kierkegaard chamam a atenção para a substituição dos sacerdotes pelos médicos e hoje pela psicologia, pelos psicólogos. O que era realizado antes pelos padres e pastores em termos de cura começa a ser uma tarefa dos médicos. A logoterapia conclui então que as neuroses noógenas são conflitos morais e não enfermidades mentais
Teria a igreja deixado de cumprir o seu papel? Seria o acúmulo de funções algo não voluntário por parte dos médicos que se veem impelidos, incumbidos a tentar resolver, mediante a medicina com ciência, algo que está para além da compreensão científica? Vez que são os pacientes que levam essas problemáticas espiritual para as clínicas por falta ou por omissão do espectro religioso? Pode ser definida como a arte de prescrever ao paciente o sofrimento que ele já possui. A título de exemplo, seria o mesmo que prescrever ao paciente com dificuldade de dormir para que ele tente intencionalmente não dormir. Ansiedade antecipatória seria o medo de que algo se repita, até virar o medo de ter medo, seria então a fuga do medo. A luta contra o medo cria o medo. A luta contra o sofrimento gera o próprio sofrimento. Recurso técnico que permite o reavivamento da riqueza sentimental e afetiva de quem está num estado de perturbação. Consiste em enfatizar a pessoa a manifestação de sua capacidade de sentir sua humanidade escondida e carente de um resgate. Diálogo socrático é a discussão sobre o autoconhecimento que permite à pessoa o contato com seu potencial humano. Essa técnica é muito utilizada com a técnica de rapport. Espero que tenham gostado, me despeço aqui e ativem o sininho da notificação. Até breve.